Mais uma vez, vamos precisar conversar sobre crianças desaparecidas. Parece mesmo que Ana Sofia não veio a esse mundo à toa. Embora eu acredite que todos nós temos alguma missão ou expiação, karma, como queiram chamar. Mas algumas pessoas acabam sendo verdadeiros mártires que jamais serão esquecidos. E cada um de nós é peça importante nessa loucura toda, como o famoso efeito borboleta. Nós estamos todos interligados de alguma forma. E mesmo que alguns ainda não tenham consciência disso, o fato não muda. Tudo o que nós fazemos ecoa para o universo. Qualquer coisa que a gente faça para alguém próximo vai alterar algo nela e ela vai carregar isso para a vida, vai levar para outra pessoa e a engrenagem do mundo vai girando com todos nós nela. O desaparecimento da Sofia fez com que a população, por algum motivo misterioso e sem explicação, passasse a se interessar, abrisse os olhos para esse mal que até então era tratado quase com normalidade, que só afetava a família e amigos próximos. Uma criança ou um adolescente que some, que desaparece, não tem nada de normal. A bandeira já foi levantada e a hashtag Ana Sofia não vai mais se calar. É incrível e até comovente ver as pessoas que se uniram por esse motivo tão nobre. Você que gosta do misterioso, do desconhecido, das teorias da conspiração, estão no lugar certo. Lado B é o seu canal. Bom, então vamos para a história de hoje. Depois de 3 anos do desaparecimento de Davi Lima da Silva, estamos aqui hoje para que o caso dele não caia no esquecimento, para que o rostinho do Davi continue sendo visto, para que não se apague de nossas mentes. E, se caso alguém o ver, vai se lembrar, vai reconhecê-lo e informar as autoridades. Sejam elas locais, que vão direcionar ao departamento responsável, sejam elas disque denúncias, até anonimamente, como o 181, e também para que seus pais, Lilian e Edson, saibam que eles não estão lutando sozinhos. No dia 28 de março de 2021, um domingo de Páscoa, em Varzinha da Olaria, um pequeno vilarejo na cidade de Itiúba, Bahia, desaparece o garotinho Davi, de 11 anos. Eu acredito que muitos já conheçam o caso, então eu vou resumir para que a gente possa relembrar. Nesse dia, a sua mãe, Lilian, que era fotógrafa, tinha um trabalho para fazer em Varzinha, provavelmente aproveitando o feriadão para passar com a família. Como seria coisa rápida, um ensaio fotográfico, o Davi preferiu ficar na casa da tia Joelma, irmã de sua mãe, brincando com os primos, com amiguinhos, porque afinal, apesar dele morar em um condomínio super seguro em Salvador, seus pais não o deixavam sair para brincar, justamente por medo, por ver tantas barbaridades que acontecem com crianças. Eu, particularmente, não sou a favor de excesso de cuidado. Eu acho que, como pais, a gente vai sentindo a hora e dando uma certa liberdade para os nossos filhos. Monitorada, é claro.
Assim, eles vão aprendendo a se virar, a se defender, mas com os olhos sempre por perto. Afinal, a gente não sabe aonde o perigo tá. Eu me lembrei de uma coisa. Quando eu comecei a ir sozinha para a escola, eu me sentia a responsável. E depois de um tempo, eu descobri que minha mãe me deixava indo sozinha, mas ia seguindo, justamente, né, para ver o meu comportamento, para ver se eu realmente estava pronta para isso. Eu acho uma excelente estratégia. Se alguém já passou por algo assim, conta aqui para mim nos comentários, eu vou adorar saber. E dessa forma, a gente também pode observar como os nossos filhos se comportam longe da gente. Porque existem muitas crianças que, quando os pais estão perto, eles se comportam bonitinho. Quando os pais dão as costas, eles se liberam. Ou, às vezes, ao contrário. Então, isso é uma maneira de você conhecer ele melhor. Eu acredito de verdade que o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos é ensiná-los a se cuidar bem sozinhos. Pela lei natural da vida, somos nós que vamos partir primeiro. Então, se a gente não criá-los para se virar, o que a vida vai fazer com eles quando a gente for embora e não puder cuidar mais? Gente, esse caso, como quase todos, como eu citei, né, no último vídeo sobre o homem do saco, tem várias histórias desencontradas. Então eu vou tentar ir no mais básico possível. Enquanto a Lília ia fazer esse ensaio fotográfico, que algumas fontes falam que era de uma grávida, outras falam que era de um casal, enfim, a Joelma com as crianças vão até a casa da avó, que fica na mesma rua, a aproximadamente uns 300, 400 metros. E nessa rua só tem assim uma curvinha. Quando eles estão voltando da casa da avó, que segurava no bracinho de uma neta mais novinha, o Davi já começa a pedir e perguntar da sua mãe. E a avó fala para ele que ela já deve ter chegado. Então o Davi vai correndo na frente, provavelmente porque tá morrendo de saudade da mãe. A gente vê a história e eles eram realmente muito unidos. O Davi dormia com a mãe. E nisso dele ir correndo na frente, nessa curvazinha que eu falei para vocês, elas perdem o Davi de vista. Elas andam mais ou menos uns 2, 3 minutos, né? Aquela caminhadinha lenta, de lugar sossegado, de lugar tranquilo. Quando elas têm uma visão da casa da Joelma, que é tia e madrinha do Davi, elas notam que ele não está. Depois de uns 20 minutos, a Lilian já chega e eles falam para ela que o Davi sumiu. Quem mora ali naquele local, extremamente tranquilo, com pouquíssimos moradores, deve ter ficado tranquilo porque imaginou que ele estivesse brincando ou pregando uma peça. Já a Lilian, que não tirava o Davi debaixo das asas, entra em desespero e já sai procurando por ele. Um vizinho, o seu Jonas, ele mora no meio, praticamente, entre a casa da Joelma e da dona Terezinha, que é a mãe da Lilian, a avó do Davi. O seu Jonas tinha alguns bois, eu não sei ao certo se era no curral ou no pasto. E ele fala para Lilian que viu o Davi ali batendo palma, brincando com os bois. Mas o que o senhor viu naquele domingo, no fim da tarde? No fim da tarde eu vi que a mulher estava aqui na frente e ela disse que ele Sua vinha de lá esposa estava correndo. aqui na frente? Eu não estava não, essa era quem Sua estava. esposa, sim. Aí ela viu quando ele vinha correndo, aí entrou aqui na grade, né? Entrou na grade, subiu, aí eu estava lá no tanque já, antes de quando ele passou aqui, depois eu já estava para lá.
Aí depois ele se apresentou lá, na barragem do tanque. Bateu palma assim, disse umas duas coisas, só que eu não entendi o que foi que ele disse. Falou baixo. Aí depois deu assim, bateu com. Aí deu fiapo subindo. No pique mesmo, aberando. Aí quando sumiu lá nos matos, eu não vi mais. Chamei por ele, garoto, onde tu vai uma hora dessa? E ele não respondeu nada. Do jeito que ia, sumiu. Aí sumiu lá, e eu desci pra cá. E a Lilian fala que isso é impossível, porque o Davi ele era tão super protegido que ele tinha medo até de inseto. Eu achei isso estranho também, porque se ele tivesse parado ali para mexer com os animais, a avó, a tia e as outras crianças teriam alcançado ele. Mas se foi alguma coisa rápida também, né, pode ter passado batido. Depois de muito procurar, eles voltam para casa, descansar um pouco, tomar uma água. E a Lília conta que lá pela meia-noite eles saem de novo andando à procura do Davi. Até aí já estava todo mundo da região sabendo, e lá aglomerado. Porém, as autoridades do corpo de bombeiro, das polícias, chegaram a falar com a TV local, pedindo para que a população não ficasse lá, porque além de, pisotear, pagar pegadas, evidências, eles iam impregnar o lugar com muito cheiro e ia atrapalhar o trabalho dos cães. Dureza, né? Porque alguns realmente querem ajudar, mas muitos vão só por xeretice. Nessa segunda vez que eles saem para procurar, a Lília conta que ela e o irmão encontraram os chinelos do Davi, que da primeira vez que eles passaram por ali, que é uma estradinha que vai levando para subir a serra, o chinelo não estava. Tudo bem, né? De repente, no desespero, ela não viu que o chinelo estava lá, mas alguém teria visto e falado, não, o chinelinho dele aqui. Estranho, estranho mesmo. Uma outra coisa estranha, na verdade ainda mais estranha, é que a avó conta uma versão e a tia conta outra. A avó conta, né, tinha ido até a casa da filha, depois todos foram para a casa dela e eles estavam voltando para esperar a Lilian. A Joelma, tia do Davi, fala que ela tinha ido na vendinha com o Davi para comprar bala e na volta o Davi correu na frente dela e ela perdeu ele de vista. Isso eu achei extremamente esquisito. Sabe, gente, sem acusação, mas a gente precisa trabalhar em cima de todas as hipóteses, então é uma suposição, tá? A Lilian, o Edson e o Davi não moravam ali, eles moravam em Salvador. Tinham uma vida de classe média, viviam muito bem financeiramente. E o restante da família, ali naquele lugarzinho, que para muitos é um pedaço do paraíso. Mas algumas pessoas, às vezes da própria família, crescem o olho na grana dos outros. Então, é algo assim que a gente levanta, até porque a gente sabe que na imensa maioria de casos assim, sempre tem ou alguém da família ou alguém muito próximo envolvido. E eu me peguei pensando, será que a polícia está seguindo essa linha de investigação? Inveja, porque é um dos motivos que está no ranking da lista desse tipo de crime, né? Entre inveja, dinheiro, enfim. E talvez por isso, até hoje, porque a Lilian, ela vai praticamente todos os dias atrás. E eles falam que está sob segredo de justiça. Será que é porque eles desconfiam de alguém da família, porém ainda não conseguiram evidências claras ou provas até? Porque a polícia, se ela desconfia de alguém,
e ela não tem materialidade para provar, ela não pode sair falando isso. Até porque corre-se o risco de linchamento. E às vezes a pessoa nem é culpada. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, começam as buscas profissionais, que, ao meu ver, das reportagens que eu assisti, foram muito bem executadas. Várias divisões de autoridades, bombeiros, polícia civil, polícia militar, brigada, segurança nacional, helicópteros, drones e até cães farejadores, com 2 treinamentos para farejar pessoas vivas e para farejar pessoas que não estão mais vivas. Só que o rastro do Davi simplesmente desaparece no comecinho já da estrada aonde o seu Jonas disse ter visto ele. O seu Jonas falou que quando ele começou a subir aquela estradinha que leva para a serra, gritou para ele: "Ô menino, onde você vai essa hora?" Mas ele acha que o Davi não escutou, porque o Davi nem olhou. Disso, ele fala que largou de mão e foi lá mexer no tanque, deve ser tanque de peixe, na bicharada dele. No último dia 7, agora de março, teve um mutirão de interrogatórios eu acho que primeiro porque a Lilian tá em cima deles praticamente todo dia e eles precisam mostrar para ela que não fecharam o caso, que estão investigando. Então houve esse mutirão. E eu acho que uma mãe que perde um filho é assim mesmo que age. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, mas eu sempre tive muita empatia, desde pequena. E eu não consigo imaginar uma mãe como a Socorro, que perde uma menininha de 8 anos e depois de um tempo simplesmente lava as mãos. Fica naquela falsidade, porque dá pra gente ver que ela tá atuando. Ai, que saudade daquele rostinho. E só recebendo presente, recebendo presente. Alguém viu ela se mexendo e indo atrás? Nem mesmo aquela passeata que foi feita por justiça foi ela que organizou. Nem isso. Já a Lilian, ela tá vivendo em função de encontrar o filho dela. Ela falou numa entrevista que não cabe a ela descobrir quem desapareceu com o Davi ou o que aconteceu com o Davi. Cabe a ela encontrar o filho dela, que é o pedaço que está faltando dela para ela poder voltar a viver. A atitude da Socorro, me desculpem, quem apoia, quem tem pena, mas a cada dia mais me faz pensar que ela vendeu mesmo a filha. Mesmo com esse mutirão, não se teve nem uma atualização do caso. Então, esse vídeo, que inclusive eu fiz a pedido de um colega, porque eu nem sequer sabia desse caso. Por aí, eu já imagino que a divulgação não foi tão eficiente. Então, bora espalhar o rostinho do Davi para que, se alguém reconhecer, possa trazê-lo de volta para a mãe, para o pai. A nossa corrente que começou a se formar com o desaparecimento da Ana Sofia, por isso que eu falo que ela com certeza veio para esse mundo com uma missão, tá crescendo, tá aumentando. Eu vou levantar agora uma outra bandeira. O pessoal que me acompanha, os meus colegas youtubers que estão sempre na luta para descobrir, para esclarecer situações como essa, o programa Smart Sampa tinha que ser ampliado por todo o Brasil. Isso
Essa mudança, é claro, a gente sabe que exige muita coisa, mas essa mudança já resolveria muitos casos. Eu acredito que pode acontecer todo tipo de coisa nessas situações. As crianças que são subtraídas das suas famílias podem hoje até estar vivendo melhor financeiramente, porém, aquele laço emocional, de repente, não foi desfeito, porque a família era uma família boa. Então, para essa família que perdeu a criança, para essa criança que foi tirada da família, descobrir o desfecho, né? Haver um reencontro deve fazer toda a diferença. Inclusive, eu já vi casos de crianças que mal sabiam falar e se perderam e foram encontradas, e por não haver divulgação, ficaram morando, vivendo com a família que a encontrou. Enquanto a família que deu uma desligada, né? Tem gente que fica meio alienado, não sabe dessas coisas, perdeu a criança, tá sofrendo. Então, com um Smart Brasil, muitos casos que de repente nem são crimes seriam solucionados. E, por mais triste que seja, como eu disse agora há pouco, sabemos que mais de 90% dos casos é família e amigo. Talvez isso explicasse o porquê do comportamento do Davi estar estranho. Várias pessoas falaram isso. Ah, porque o Davi estava estranho, o Davi estava se comportando estranho. Será que o Davi recebeu algum tipo de ameaça ou coação de alguém próximo que deixou ele meio ansioso? Lembra que a avó falou que ele já estava pedindo pela mãe. A mãe não tinha saído há 1h30, porque ela não ficou 2 horas fazendo esse ensaio fotográfico. A avó do Davi é de tal simplicidade que ela mal consegue verbalizar o que está passando na cabeça dela. Quando ela foi entrevistada por uma repórter, né, da TV local, ela chegou a falar que o filho dela implantou o chinelo lá na estrada. Mas, como vocês já me conhecem, eu leio, assisto várias vezes para ter plena certeza daquilo que eu estou vendo e ouvindo. Eu pude notar que, de cara, eu falei, nossa, ela acusou o filho. Aí eu fui assistindo, eu notei que a repórter, né, sem querer também, mas eu acho que eles deviam ter um treinamento para lidar com pessoas que têm essas dificuldades, assim, meio que atrapalhou, porque a dona Terezinha queria dizer que o filho dela tinha encontrado o chinelo, e a repórter ficava buzinando no ouvido dela, e ela acabou falando em implantado. Foi encontrado um chinelo. A senhora reconheceu esse chinelo? Era realmente do Davi? Foi encontrado esse chinelo, mas já foi meu filho que encontrou o chinelo. Sim. Né? Complicado, difícil. Agora vocês imaginem o trabalho da polícia de interrogar um monte de gente com essa dificuldade de verbalizar, de se expressar. Como não é difícil? Uma palavra empregada na hora ou do jeito errado pode destruir uma investigação em andamento. E uma outra coisa que me deixa doente são as pessoas sem noção que passam trote nessas situações. Eles receberam dezenas de ligações pedindo resgate. A polícia provavelmente deve ter grampeado os telefones, porque o investigador fala
que dava para notar que era trote, claramente. Em alguns casos ouvia-se risadinha no fundo, e o valor que eles pediam de resgate era tão irrisório que não tinha a menor lógica um sequestrador, né, pegar uma criança e pedir 100, 200 reais. Eu não sei o que foi feito, não falaram, mas eu acho que as autoridades deviam rastrear essas ligações, esses trotes, e essas pessoas deviam responder, porque isso é claramente obstrução de justiça, sem contar a crueldade com a família que perdeu uma criança querida. Então, o que a polícia falou nesse mutirão é que eles seguem investigando em segredo de justiça, o que, pra gente que já tá acostumado com esses casos, sabe claramente que isso quer dizer que o principal ou os principais suspeitos são próximos. Mas sim, é um mistério daqueles que deixa a gente atordoado. Como é que pode, num lugarzinho tão pacato, tão tranquilo, num espaço de tempo tão curto, acontecer uma coisa dessas? O seu Edson, o pai do Davi, contou numa entrevista que chegaram a falar para ele que foi a caipora que pegou o Davi. Eu não tô brincando, gente, eu tô falando sério. Não sei se você já ouviu falar, mas a caipora é, aqui no Sudeste, um ser folclórico que vive nas matas para proteger as matas e os animais dos caçadores. Ela é uma criança, tem um cabelo de fogo e os pés virados para trás. Eu fiz redação, né, sobre folclore na escola quando criança, então eu achava bem bacana, assim, e fiz justamente sobre a caipora. Eu acredito, né, que seja sim um ser folclórico. Porém, como eu já disse, as partes mais altas do nosso país parecem um país à parte. E quem sou eu para dizer que esses seres existem ou não? Eu nunca vi. Mas eu não vou desmerecer quem fala que viu. E quem sabe não pode mesmo ter sido algo desses que a gente cansa de ver por aí, inexplicável. Afinal de contas, uma pessoa, uma criança, não desintegra assim, né? Ela não vira fumaça, porque os cães têm até uma pegadinha, uma pegada de criança. Eles param ali naquele exato lugarzinho, logo no começo da estradinha da serra, e não encontram mais nenhuma pista do Davi. Ali, simplesmente desaparece até o cheirinho dele. E eu sempre falo aqui para vocês, né? Num universo tão vasto como esse que a gente vive, eu é que não vou subestimar nada. Bom, gente, o que eu podia falar, o que eu tinha para falar hoje era isso. Esse vídeo, ele tem como principal função não deixar o Davi Lima da Silva cair no esquecimento. Então, eu peço para vocês, tô aprendendo, tá vendo? Compartilha, gente, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Comentem, porque vocês comentando, o algoritmo da plataforma, ele vai entender que isso é de interesse público e vai mostrar o vídeos relacionados ao Davi para muito mais pessoas. E isso vai aumentar muito as chances de a gente saber, dos pais saberem o que aconteceu com o menino. Se ele ainda tá bem, se ele pode voltar para os braços da mãe. Lembrando, juntos nós somos muito mais fortes, tá? Obrigada, gente. Mais uma vez, valeu por vocês estarem aqui comigo, tá?
E bora aí, é mais uma hashtag Ana Sofia e todas as crianças que sofrem.